Quantos de vocês aqui têm sonhos? Não estou falando que quantos de vocês enchem a barriga com pizza à noite, né? E tem aquele pesadelo, aquela coisa, não. Não, aquele sonho, aquela coisa dada por Deus, aquele desejo, aquele anelo de materializar alguma coisa. Quantos de vocês têm? Mesmo que você não tenha levantado a sua mão, eu sei que você tem sonhos. E eu quero falar como materializar, como concretizar os teus sonhos. Eu quero dizer para você que, para você realizar o teu sonho, você precisa manter-se confiante. Você tem que ser perseverante, persistente, para que o teu sonho possa, de fato, se realizar, se materializar. Eu quero ler a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, no capítulo 4. Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo começa a andar com Paulo, ele era ainda bem adolescente, 16, 17 anos, e Paulo então passa ali na cidade onde Timóteo morava e diz: ei, venha comigo. E Timóteo então foi discipulado, nada menos, nada mais, pelo apóstolo Paulo. Num determinado momento, tinha uma igreja que precisava de um pastor. Paulo diz assim: Timóteo, vai lá e assuma o pastoreio dessa igreja. E aquela igreja estava vivendo um momento bem difícil, bem complicado. E Paulo e Timóteo ainda jovem, chega naquela igreja e ele fica desesperado, apavorado. E Paulo escreve 2 cartas preciosíssimas que você tem nas suas mãos. Carta pastoral, fala da vida cristã, fala do relacionamento entre os irmãos, fala da excelência da obra do Espírito na vida da igreja. E Paulo vai explicando. Paulo, na verdade, pega aquilo que ele, como pai na fé de Timóteo, ele pega o melhor que ele tinha e coloca naquela carta e manda para Timóteo. E ele escreve, no capítulo 4, esse texto que diz assim: ninguém o despreze, ninguém despreze você, Timóteo, pelo fato de você ser jovem. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja um exemplo. Ninguém despreze você porque você é jovem. Eu sou um apaixonado pela Bíblia. Eu sou um bibliólatra. Eu gosto muito da palavra de Deus. Eu gosto de ler a palavra de Deus. Às vezes eu me vejo traindo a mim mesmo quando eu vou fazer o meu devocional. Porque o devocional você deve ler, pensar um pouco e ler e ler. Mas às vezes eu enrosco na metade do primeiro versículo. E fico ali. Não, Pio, você tem que ler, você parou aqui, continue. Mas é tão impressionante a palavra de Deus que ela nos desafia, ela nos leva a ver a vida num prisma, numa perspectiva que, humanamente falando, a gente não vê. A gente não consegue ver a vida como a Bíblia diz que você deve ver a vida. Agora, existem alguns textos que eu acho muito difícil. Alguns textos que eu olho, falo: Deus, eu não entendo isso aqui, é muito complexo. Aí eu vou no grego, aí eu vou no hebraico, aí eu vou no latim, aí eu vou no alemão, eu vou no inglês, eu vou no português, vou nas versões e fico lutando com aquele texto, tentando entender um pouco mais profundamente. Esse texto para mim é um texto muito difícil. É um texto muito complexo na Bíblia. Eu olho assim e me sinto desafiado. Timóteo, Paulo escreve: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Eu vejo Timóteo lendo esse texto e diz assim: será que Paulo perdeu o juízo? Paulo, por que você não disse para as pessoas não me desprezar? Você disse para mim, para eles não me desprezar? Não faz sentido, não é? Se eu sei que tem um grupo de pessoas falando mal de você, eu vou falar com essas pessoas para elas não falarem mal de você. Agora Paulo escreve para ele dizendo o seguinte: ninguém despreze você, Timóteo. Ninguém despreze você, Timóteo. Aparentemente não faz sentido a abordagem de Paulo. Mas aqui nós temos um texto profundo, cheio de mistérios, que com a graça de Deus nós vamos aprender esse texto hoje. Amém? Graças a Deus por isso. Existem alguns mistérios aqui. Pergunte para mim quais.
Quando ele escreve assim, ninguém despreze você, este ninguém incluía o próprio Timóteo. Timóteo, ninguém despreze você. Timóteo, você não pode se autodepreciar, se autodesprezar. Porque se você se autodepreciar, se autodesprezar, você não realizará a obra para a qual Deus o designou. Você não vai materializar os teus sonhos. Você não pode depreciar a você mesmo. O segundo ponto que ele coloca aqui, não aceite parar ou desistir dos seus sonhos, porque alguém disse que você não é capaz. Esse alguém que disse que você não é capaz, é um ninguém. Então não permita que ninguém que pensa ser alguém, pare alguém que na verdade é alguém. Timóteo, ninguém despreze você. Você vai deixar um ninguém desprezar você? Ninguém é ninguém. Se ninguém é ninguém, você é alguém. Se você é alguém, como é que você vai ser conduzido por ninguém? Então não permita que ninguém decida as suas escolhas. Muitas vezes somos nós quem não confiamos em nós mesmos. Nós desprezamos muitas vezes a nossa capacidade. Desprezamos a nossa pouca força, a nossa experiência. Muitas vezes nós desprezamos os nossos resultados. E às vezes pensamos, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, se eu conhecesse alguém, se eu tivesse uma oportunidade, aí então eu poderia estar vivenciando uma outra realidade, uma outra situação. Mas na verdade, Deus trabalha com a nossa confiança e com a nossa coragem. Deus não trabalha com as coisas que temos. Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, você precisa de confiança em Deus, você precisa de coragem, você precisa de ousadia. É disso que você precisa. Você não precisa de coisas para você materializar os seus sonhos. Interessante que quando Deus fala com Josué, Josué estava substituindo Moisés. Você pode imaginar uma situação mais terrível do que essa? Eu ser substituto de Moisés? Moisés que atravessou o Mar Vermelho? Que atravessou o Rio Jordão? Sim. Que pela manhã tinha uma nuvem sobre o acampamento de Israel? Sim. À noite era uma coluna de fogo para aquecer? A roupa deles nunca envelheceu por 40 anos? Esse homem que tirou o povo do Egito? Sim. Que subiu naquele monte fumegante, cheio da glória e do poder de Deus? Sim. Eu vou substituir esse homem? Você pode imaginar isso? Imagina você vai assumir na empresa um setor, um departamento que está uma bagunça, mal feito, está tudo errado. Você assume, as primeiras decisões, as primeiras escolhas, ações que você toma já aparecem. Agora você vai pegar uma empresa, um setor, um departamento perfeito. Agora você vai ter que crescer em cima disso. Meu Deus do céu, que fria. Agora, Josué, ele não era jovem, na sua idade cronológica, mas tinha uma nação inteira para possuir a herança que Deus prometera a Abraão há anos atrás. E agora, Josué estava ali desesperado, angustiado. E agora o que eu faço? Moisés morreu. Deus vem e diz a seguinte frase para ele, Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. É você que vai conduzir esse povo. Eu estou pedindo de você apenas que você seja forte e corajoso. A palavra forte aqui é resoluto, é firme. Corajoso é audacioso. Seja firme, audacioso, corajoso. Ele não diz assim, Josué, eu vou lhe dar um grande exército e aí você vai conquistar a terra prometida. Josué, eu vou lhe dar uma arma que ninguém possui, e essa arma poderosa, ela vai vencer todos os seus adversários e você vai conquistar com facilidade. Ele não faz essas considerações.
Então ele só simplesmente diz assim: Josué, se você for forte e corajoso, eu em você, nós vamos conquistar essa terra. Se você está esperando coisas para materializar o seu sonho, você vai esperar muito tempo. Mas se você for forte e corajoso, sabendo que Deus lhe deu o sonho e Ele está com você para chamar à existência esse sonho que Ele te deu, esse sonho já começa a se materializar hoje, agora, nesse instante. Aleluia, aleluia, aleluia. Os trabalhos, os projetos avançam quando nós confiamos em Deus. Confiança em Deus é saber que Deus sustenta aquilo que Ele disse que faria. Deus disse que faria, disse. Fique sossegado, Ele sustenta. Confie. Creia. Eu vi uma frase hoje: Moisés tinha uma vara na mão e tirou o povo do Egito. Só que Josué tinha algo maior. Ele era forte e corajoso. Muito mais do que uma vara. Muito mais que uma vara. Ele era forte e corajoso. Confie em Deus. A confiança produz descanso, produz serenidade. Esses tempos atrás, eu comecei a olhar o meu chamado ministerial. Eu tive o primeiro toque da parte de Deus com 11, 12 anos de idade. Ei, pai, mãe, avô, avó. Quando uma criança de 10 anos, 11 anos diz assim: olha, eu acho que eu quero ser um pastor. Preste atenção, Deus está falando com ele, viu? O toque de Deus na minha vida foi com 11, 12 anos de idade. E depois, quando avançou mais um tempo, mais uma vez Deus veio e falou de forma forte comigo. Queridos, isso é tão impressionante saber que Ele, Deus, te chamou para algo. Isso é tão importante, tão central, porque quando vem as lutas, as dificuldades, você dá uma olhadinha para cima do ombro e vê lá o dia, a hora, o momento que Ele te chamou, e isso lhe dá paz, descanso, confiança, segurança, porque Ele começou a boa obra e Ele vai concluir, Ele vai terminar. Deus sempre termina bem aquilo que Ele começa. Aleluia. Gênesis diz que Deus olhou e viu aquilo que Ele havia feito, e Ele viu que estava tudo muito bom, perfeito, completo, total. Quando liberamos a coragem, nós liberamos uma forte disposição, uma energia naquela direção, não no negativo. Coragem e audácia para avançar e não para ficar parado. Quando eu desprezo a mim mesmo, quando eu não tenho força e nem coragem, isso começa a dificultar a materialização dos meus sonhos. Mas o texto diz: ninguém te despreze, nem você mesmo. Ninguém despreze você. Esse segundo pensamento aqui: não aceite ser parado. O texto não diz que as pessoas não irão nos desprezar. O texto diz: não aceite o desprezo de nenhuma pessoa. Não ouça, não considere, despreze o desprezo dos outros, não registre o desprezo dos outros, não valorize isso. Faça o que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer. Caminhe de forma ousada, intrépida, confiante. O grande sonhador da Bíblia também era um jovem. Quando a Bíblia fala que jovem, não necessariamente, ou não precisa ser jovem na sua idade. De repente você está com 90 anos e você é jovem neste quesito, neste assunto, nesta área. Não, ninguém te despreze. De repente você está com 50 anos e você vai começar a pastorar um grupo familiar. Você é jovem. Ninguém te despreza, nem você. Ah, pastor, eu não vou porque eu não sei, eu não consigo. Não te despreze. Não te despreze. E é interessante que Deus, Ele ministra esses sonhos. Olha esse texto, especialmente na vida de José. Gênesis capítulo 37 fala: certa vez, José teve um sonho, e quando ele contou aos seus irmãos, eles passaram a amá-lo profundamente ainda mais.
Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Quando ele contou aos seus irmãos passaram a odiá-lo. Os irmãos de José eles passaram a desprezar. Todo sonhador necessita de duas coisas são essenciais para um sonhador. A primeira, o sonho que Deus dá, ele deve ser recebido como um sonho concreto, real, genuíno. Você, ao ter o sonho, você precisa abraçar, lambando, pegar o sonho genuíno. Ele é meu, Deus me deu. Eu tomo posse desse sonho. Se aproprie do sonho de Deus. Guarde o sonho de Deus como um tesouro precioso. Ame o sonho de Deus. Sonhe o sonho de Deus. Deseje, anele o sonho de Deus. A segunda coisa que um sonhador precisa, o sonho dado por Deus sempre tem esta marca. Qual marca? Primeiro, você deve ter como alvo abençoar pessoas. O sonho de Deus não é para promover você. O sonho de Deus é para você ser um instrumento, um canal de bênção na vida das pessoas. Sempre o que Deus nos dá, sempre quando Deus nos dá um sonho, é para abençoar pessoas. Quando Deus criou Eva, por exemplo, a Bíblia diz que ela deveria ser uma auxiliadora idônea, deveria ser uma bênção na vida de Adão. Adão, eu vou criar uma mulher, e essa mulher vai ser uma bênção na sua vida. Enquanto Eva estava sendo bênção na vida de Adão, ela era bênção na vida de Adão. Quando Eva toma a decisão de agir por conta própria, ela agiu pensando em si mesma, e ela errou. Ela errou. Porque os sonhos que Deus nos dá sempre deve visar, abençoar, beneficiar, servir as pessoas. Porque os sonhos de Deus sempre me levam a considerar o outro superior a mim mesmo. Se você sonha ser um advogado, queira ser um advogado que ajude e socorra as pessoas. A recompensa financeira vem depois. Se você sonha ser um pastor, um empresário, um médico, pessoas devem vir primeiro. Sempre pessoas devem vir primeiro. Os sonhos dados por Deus têm esta marca que é servir as pessoas que Deus colocar no seu caminho. Aleluia. Eu tenho um sonho. Você tem que ver esse sonho, servindo pessoas, abençoando pessoas, que cruzar no seu caminho, que cruzar na sua vida. O sonho de Deus dado a José, levou José a servir. Primeiramente, o pai de José, Jacó, diz assim: eu quero que você vá ver como estão os teus irmãos. Ele vai servir o pai. Chegando lá, os irmãos de José vendem ele aos ismaelitas, aos seus primos. Ele foi vendido, ele começou a servir os ismaelitas. Ele chega no Egito, ele foi servir Potifar. Chegando lá na casa de Potifar, ele serviu com alegria a casa de Potifar. Depois ele foi levado para o calabouço, para a cadeia. Lá na cadeia, ao invés de reclamar e murmurar, ele serviu ao carcereiro. Depois ele vai ao trono do Egito e ele começa a servir a Faraó. Depois ele serve toda a nação egípcia e os povos ao redor, trazendo mantimento, trazendo salvação, trazendo cura para aqueles povos. Servindo, para que os meus sonhos se cumpram. Servir deve ser a razão deles. Você não pode desprezar a você mesmo, e você não pode aceitar o desprezo da outra pessoa. Eu tenho um sonho, eu sonho fazer assim, assim, assim. Ih, não vai dar, querida, desiste, isso é bobagem, não, deixa para lá. Chuta que é laço. Ele diz assim: está amarrado, em nome de Jesus. Pio, eu não sei se eu tenho um sonho. Eu não sei se eu tenho um sonho. Você tem. O sonho que Deus coloca dentro de cada um de nós é uma semente. E essa semente, quando ela se movimenta, ela se mexe dentro de você, ela está ligada, ela está vinculada a algo que você ama, a algo que você gosta de fazer. Se você tem uma habilidade para o esporte, Deus vai te dar um sonho vinculado ao esporte.
Se você tem uma habilidade em gestão, Deus vai te dar um sonho vinculado à gestão. Se você tem uma habilidade com pessoas, Deus vai te dar um sonho vinculado a pessoas. E é algo que você fecha os olhos e você começa a pensar, imaginar aquele sonho, é aquele desejo, é aquele anelo dentro de você, e de repente aquilo gera uma paixão dentro de você, você se apaixona por esse sonho, você se sente feliz desenvolvendo esse sonho, praticando esse sonho, desfrutando desse sonho, aquilo mexe com você. Por isso que cada um de nós temos um sonho. O que é que você gosta de fazer? O que é que te dá prazer? É um sonho que Deus já está colocando dentro de você. Comece agora a pensar sobre esse sonho. Comece agora a conversar com você mesmo. Comece a fazer alguns apontamentos, algumas anotações a respeito desse sonho. Comece a considerar esse sonho. E de repente ele vai parecer ser tão imenso, tão grande. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze. A fé me mantém inabalável. Se você sonha, você precisa de fé. Esse é o segundo pensamento. A fé me mantém inabalável. Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele não pode se autodepreciar, nem aceitar ser depreciado por qualquer pessoa que seja, por trás disso Paulo está dizendo: Timóteo, caminhe em fé, marche em fé. Diga comigo assim: eu caminho pela fé. Mais uma vez, eu caminho pela fé. Não tem como sonhar sem fé. Não tem como. Se você sonha, você precisa de fé. A fé é um elemento essencial. A fé é o cimento para os seus sonhos. Ele concretiza os seus sonhos. Porque o sonho, aliás, a fé, ela sempre fala do futuro. A fé fala do futuro. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É fácil você conhecer um cristão de fé. Você conversa com ele, ele fala de futuro, ele fala de possibilidades, ele fala de avanço, ele fala de conquista, ele fala de amanhã. É assim um cristão de fé. Se você vai conversar com um cristão que não tem fé, ele fala de dor, ele fala do passado, ele lamenta, ele chora, ele reclama, ele não tem fé. Você anda falando sobre o futuro ou sobre o passado? Você tem uma expectativa de avançar, ou você fica lamentando as coisas erradas do passado? Deixe o passado no passado. Você não pode mexer no teu passado. Deixa o passado de lá. Ele já te causou alguns danos, não mexa ainda mais com ele. Deixa ele lá. Não olhe para trás, olhe para frente. Se fosse para você olhar para trás, Deus teria te dado um olho aqui na frente e um outro olho na nuca. Ele te deu 2 olhos para frente. Avance. A fé diz que você terá, a fé não diz que você tem. A fé diz que você conquistará, a fé não diz que você conquistou. A fé diz que você alcançará, a fé não diz que você alcançou. Pio, mas eu já alcancei. Imagina se você continuar olhando para frente, o quanto mais você poderá alcançar. Meu irmão, por maior que seja o teu êxito, por maior que sejam as suas vitórias, você nem arranhou aquilo que Deus tem para você. Aleluia! Por isso, sonhe. Por isso, sonhe. Continue a sonhar. Misture fé nos seus sonhos. Creia. Mas para avançar, você deve ignorar os fracassos do passado, ter gratidão pelas conquistas do passado, sim, mas não fique olhando para os troféus como se você já alcançou. Ainda você não alcançou. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem para aqueles que os amam. Aleluia. Enquanto você caminha, trabalhando, moldando os seus sonhos, pessoas aparecerão do seu lado. Pessoas virão. Elas dirão: eu estou com você, hein? Eu estou com você. Conte comigo. Ah, eu te amo, hein? Eu estou com você. Mas saiba disso.
para você não frustrar os seus sonhos, saiba disso. Alguns estarão de fato com você, estarão mesmo, mas alguns só estarão por interesses pessoais. Alguns se aproximarão de você. O que é que eu posso arrancar dele, dela? O que é que eu posso obter dessa minha amizade? Alguns querem o que você tem, mas não querem lutar como você luta. Alguns querem o que você tem, mas não querem passar pelo que você passa. Alguns querem o que você tem, mas não querem sofrer como você sofre. Alguns querem o que você tem, mas não querem chorar como você chora. Mas essas pessoas, que sempre são as pessoas invejosas, elas não ficam muito tempo ao seu lado. Não permita que as frustrações, traições parem você. Esses atos de desprezo não irá deter você. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Graças a Deus, porque os fiéis sempre são em número maior, aqueles que estão ao nosso lado, que de fato colabora, coopera, soma conosco. Por isso o segredo de realizar, materializar os sonhos é servindo as pessoas. Pessoas fiéis ou pessoas infiéis. Simplesmente sirvam. Viu, mas a pessoa é infiel e você vai servir? Sirva. Mas a pessoa está falando mal de mim? Sirva. Ninguém te despreze. Ninguém detenha você. Ninguém. Avance. Avance. Sirva. Sem se cansar. Quando você não se autodespreza, quando você não aceita o desprezo dos outros, os teus sonhos certamente se realizarão. Se os teus sonhos estão aí para servir pessoas, os teus sonhos certamente se concretizarão. Pois aqueles que insistirem em desprezar você, eles não se darão bem. Não se darão bem. Pode ter certeza que eles não se darão bem. Olha esse texto de um outro sonhador chamado Davi. 1 Samuel 17 diz assim: enquanto isso, o filisteu, vocês sabem que esse filisteu aí é o gigante Golias, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, 2 contra 1. Isso não pode. Um gigante e o escudeiro. O gigante olhou para Davi com admiração, diz: uau! Foi? O gigante olhou para Davi com desprezo. E a Bíblia diz: ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Meu irmão, minha irmã, ouça isso. Se você não sabe o poder, o potencial que existe dentro de você, Deus sabe. Se você ainda não descobriu que você é uma rocha, que você é uma fortaleza, que você está cheio da glória, da graça, da unção, do poder, se você ainda não descobriu, saiba que Deus sabe quem você é. E Deus, Ele nos ama tanto, e Deus nos vê com tanta expectativa, ao ponto de nos chamar filhos dEle. Pense comigo, pense comigo, pense comigo. Antes de Cristo, antes da cruz, o Espírito Santo era dado sob medida. Ele era dado para as pessoas executarem aquela tarefa. Executou, o Espírito Santo ia embora, a pessoa ficava sozinha de volta. Antes de Cristo. Mesmo assim, antes de Cristo, Deus enche o peito e fala para Satanás: você viu meu servo Jó? Olha como ele é íntegro, reto, se desvia do mal. Ele é meu servo, olha, meu servo Jó. Ele olha para Abraão e diz assim: ei, Abraão é meu amigo. Ao ponto de tudo que eu fizer na terra, eu vou conversar com ele antes. Abraão, eu quero destruir Sodoma e Gomorra, que tal? Não, Deus, não. Por que não? Se tiver lá 50 justos, o Senhor não destrói? Não destruo. Queridos, é papo de gigantes. O Criador do universo, olhando para um homem,
e conversando e negociando com o homem, isso antes da cruz. Agora, depois da cruz, você foi justificado, não há condenação sobre a sua vida, todos os seus pecados foram perdoados, todos os seus pecados foram tirados, você agora é justo, reto e santo, da maneira como ele vê Jesus, ele vê você. Ah, meu Deus do céu. O gigante olhou para aquele garotinho e desprezou. Ele era ruivo, de boa aparência, fez pouco caso dele. É gostoso, né? É legal. Queridos, é tão legal quando alguém despreza você. Tão legal. Sabe quando ele não dá nada por você? Aí você... Você sabe quem você é. Ninguém te despreze, você sabe quem você é. Não são as circunstâncias que alegram o seu coração, é você que altera, modifica as circunstâncias. Ele desprezou. Olha o texto. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão? Golias acaba de fazer uma revelação. Davi não disse você é um cão. Ele que se via como um cão. Ele que se enxergava como um cão. Davi não disse, Golias, você é um cão. Não, Davi estava em silêncio. Olha o que ele diz: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Imagina o seguinte: aqui está um garoto, aqui está um gigante. Gigante experimentado na batalha. Ali tem um garoto. Você apostaria em quem? Você apostaria em quem? Você apostaria em quem? Golias ou Davi? Golias, claro que é Golias. Pio, por que você tem certeza que eu apostaria no Golias? Porque quando você tem um problema, você acha que ele é um gigante e você fica com medo. Porque quando você passa por uma situação, você se desespera, porque você acha que aquela situação é maior do que o seu Deus. Peguei vocês? Por isso que nós apostaríamos em Golias, investiríamos em Golias. Não, Golias vai ganhar. Mas se Golias fosse tão capaz, tão forte, um gigante enfrentando um menino, olha o que diz o texto de novo. O filisteu amaldiçoou Davi invocando os seus deuses. Se Golias fosse tão corajoso assim, ele precisava envolver deuses naquela batalha de um menino com um homem adulto? Estava desesperado esse Golias. E a hora que ele diz assim: olha, o negócio é o seguinte, olha, pelos meus deuses eu amaldiçoo você. Davi falou assim: oh, que ótimo, que alegria, agora é com os deuses, não é comigo mais. Olha o que Davi diz: vem aqui, aliás, ainda Golias diz para Davi: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: uau, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Vamos fazer aqui um evento de uma semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só sobre esse versículo? Hã? Queridos, olha o conteúdo do que está escrito ali. Davi disse: você vem com lança, você vem com espada, você vem com escudo, você vem com as suas armas. Sabe o que significa? Sabe o que significa? Você vem contra mim com a sua bagagem, com a sua experiência, com o seu mestrado, com o seu doutorado, com os seus relacionamentos, e você está confiando nessas coisas? Você vem contra mim com espada e lanças? Vamos dar um outro sinônimo para espada e lança, me ajude aí.
Hã? Fofoca. Hã? Pós-graduação. O que mais? Hã? Carro, orgulho, dinheiro, relacionamentos, amizades. Você vem contra mim com tudo isso? O que Davi está dizendo? O que Davi está dizendo? Davi está dizendo: ei, aonde é que você está colocando a sua confiança para materializar os seus sonhos? Aonde é que você está ancorando a sua esperança, a sua confiança, a sua alma, para você tentar materializar os seus sonhos? Olha a leitura que Davi faz, por gentileza, de novo. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você não é possível. A quem você desafiou. Meu irmão, minha irmã, você acha que esse dardo, que essa crise, que essa situação é contra você, somente você? Saiba de uma coisa, que aqueles que tocarem em você, está tocando no Senhor dos exércitos. Aquele que tocar no seu sonho, toca no Senhor dos exércitos. Aquele que tocar nos seus negócios, toca no Senhor dos exércitos. Queridos, quando Deus coloca dentro de nós essa semente chamada sonho, saiba de uma coisa, esse sonho é dele, e ele quer que você materialize. E se alguém tocar nesse sonho, se alguém desprezar esse sonho, não está desprezando você somente, está desprezando o dono, o Senhor do sonho, aquele que te deu o sonho. Uau! Davi tinha uma leitura de si mesmo tão perfeita, tão ajustada. Davi tinha uma leitura de si mesmo tão correta, tão central. Ele diz: ei, gigante, você acha que eu sou louco de enfrentar você? Eu, Davi, enfrentar você, gigante? É claro que eu não estou fazendo isso. Ei, sabe de uma coisa? Eu sou apenas um canal de Deus. Eu sou apenas um instrumento de Deus. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ei, gigante Golias, existe uma história nas minhas costas. Ei, Golias, eu não bati a cabeça. Ei, Golias, existe um passado no meu passado, traçado por Deus, escrito por Deus. E isso me dá certeza de onde eu vou chegar. Meu Deus do céu. Olha o próximo versículo. Hoje mesmo. Se eu fosse você eu recebia. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor entregará nas suas mãos. Hoje mesmo. Hoje mesmo, você não está sonhando os teus sonhos. Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, o Espírito de Deus está dizendo que nesse instante Ele começa a enxugar as tuas lágrimas. Ele muda a tua sorte. Portas se abrem, milagres acontecem. O céu está sendo mobilizado por sua causa. Hoje mesmo, olha o que o texto diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Davi diz: eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade, eu só tenho um sonho. Meu Deus, hoje mesmo o Senhor vai entregar as dificuldades, os gigantes, as lutas, as barreiras, as muralhas. Não precisa entregar os críticos, as críticas. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Mas espera lá, Davi, você tem um cajado, você tem paus e pedras, como que um cajado você vai cortar a cabeça? Quem disse que eu preciso ter armas para derrotar os meus inimigos? Os meus inimigos serão derrotados com as próprias armas dele. Davi olhou a espada de Golias, e disse assim: ei, Davi olhou a espada de Golias e disse: espero que seja afiada, viu? E é com essa espada aí que eu vou cortar sua cabeça, Golias. Você está pensando o quê? Olha o texto. Hoje mesmo, ele repete, hoje mesmo, darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá
e toda a terra saberá. Meu Deus, e Curitiba saberá, a empresa onde você trabalha saberá, a escola onde você estuda saberá, o condomínio onde você mora saberá. Olha aqui, olha a visão desse rapaz, olha o sonho desse rapaz. Ele estava enfrentando Golias. Ele diz: Golias, você disse que vai dar a minha carne para as aves dos céus? Golias, eu não vou dar somente a sua carne, mas de todo o exército dos filisteus que está por trás de você. Todo o exército padecerá hoje. Meu Deus, a vitória de Deus é exponencial. Sabe qual tem sido o meu erro, o seu erro? Nós estamos pedindo aquela vitóriazinha, só aquela. Deus está dizendo o quê? Só isso? Não. Eu faço mais, infinitamente mais, além daquilo que você está pedindo ou pensando. Hoje mesmo, diz o Senhor. Hoje mesmo, diz o Senhor. Aleluia. Meu Deus. Algo importante sobre sonhos é que Deus sempre, ao colocar um sonho, Ele abençoa pessoas. Chega Davi com um sonho, e ele agora consegue livrar a nação inteira. Meu Deus. Ele dá um sonho para José, e José alimenta toda a sua família e todo o Egito com um sonho. Meu Deus. Os sonhos de Deus são tão imensos, são tão grandes, que ninguém pode realizar um sonho sozinho. Saiba disso. O seu sonho, ele precisa encontrar algum outro sonho, que encontra um outro sonho, que encontra um outro sonho, e aí nós começamos a sonhar o sonho de Deus. Eu acho lindo a obra de Deus, porque a obra de Deus não é feita com uma pessoa só. A obra de Deus é feita no corpo, na equipe, no grupo, no conjunto. Deus, ele divide em partes os sonhos. Você sonha uma parte do geral, outra pessoa sonha outra parte do geral, e quando esses sonhadores se encontram, se unem, algo maior do que cada parte começa a formar. O sonho de Deus sempre é maior do que o próprio sonhador. Sempre é maior. Sempre é maior do que o próprio sonhador. Poder materializar os sonhos de Deus é uma das expressões da graça divina. Os sonhos de Deus são os planos de Deus, mas não somente para os sonhadores. E os sonhos, como eu disse, são sementes e não frutos. Os sonhos são potenciais que Deus coloca dentro de nós. Mas aprenda isso, por gentileza, por gentileza. O teu potencial, ele vai se manifestar nos resultados do amanhã, nunca do agora. Você não entendeu? O seu potencial vai se expressar amanhã e nunca agora. Você não entendeu? O texto básico é: ninguém te despreze. Sabe por que eu me desprezo, você se autodespreza? Sabe por que nós cometemos esse erro? Sabe por quê? Porque nós achamos que o nosso potencial é o que nós estamos realizando hoje. Mas o nosso potencial não é o que estamos realizando hoje. O nosso potencial é aquilo que nós vamos realizar amanhã. Ele se manifesta amanhã. Ah, Pio, já tenho 80 anos. Ei, se você ficar em pé direito sobre a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, meu irmão, com 80 anos, os seus olhos não viram aquilo que Deus vai realizar através da sua vida ainda. Muito do que eu e você somos hoje, eu acabei de dizer, com 11, 12 anos, eu senti o chamado de Deus. Muito do que nós somos hoje, Deus revelou, mostrou quando éramos crianças. Veja isso aqui, quando uma criança diz: olha, eu quero ser um bombeiro, é porque ela quer salvar vidas em perigo. Quando uma criança diz: eu quero ser um policial, ela pensa em proteger as pessoas. Quando uma criança diz: eu quero ser um cirurgião médico, ela está pensando em salvar as pessoas. A criança nunca pensa quanto que ela vai cobrar por cirurgia. Ela quer salvar vidas. E quando entra essas outras coisas nos nossos sonhos,
É isso que nos fragiliza, isso que nos incapacita, isso que nos debilita. Aleluia. Potencial não é o que você pode ser hoje. Potencial é o que você será amanhã. Potencial é o que havia dentro de Neymar, quando Neymar era uma criança que começou a jogar futebol. Ali ele tinha um potencial. E esse potencial se manifestou depois, não quando ele era uma criança. Antes de José pudesse alcançar os seus sonhos, ele teve que interpretar os sonhos dos outros, ele teve que ajudar as pessoas. Querido, isso é muito importante. Para nós ativarmos os nossos sonhos, você precisa se conectar com outros sonhadores. Porque quando você compartilha o seu sonho com sonhadores, eles dizem: yes, é de Deus, vai dar certo, é isso mesmo, glória a Deus. Quando você compartilha os seus sonhos com pessoas que não sonham, diz: para, larga daí, você está sonhando, isso não é verdade, não, saia daí, ei, coloca o pé no chão. Mas quando você encontra sonhadores, os sonhos de José somente se concretizaram quando ele encontrou outros sonhadores. E sabe onde ele encontrou outros sonhadores? Lá no calabouço, lá na prisão, lá no cárcere. Mas Deus, eu estou indo para o cárcere injustamente. Sim, José. Mas Deus, eu não fiz nada. Mas vai para lá, José. Mas por que Deus? Vai para lá, José. Mas por que Deus? Porque você vai encontrar sonhadores lá. E quando você encontra outros sonhadores, os teus sonhos começam a se materializar. Meu Deus. Vocês aguentam mais 10 minutos? Marcos capítulo 2. O elemento fé para os seus sonhos se materializar. Então muita gente se reuniu ali. Jesus estava em Cafarnaum, estava na casa dele. Jesus tinha uma casa muito grande na beira da praia. Ele mudou, ok? De Nazaré para Cafarnaum. Acho que ele gostava mais de praia, tal, sim, vou morar no litoral. E ele chegou em casa. Isso está na Bíblia, viu? Eu não estou... Isso está na Bíblia. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Nem junto à porta. E Jesus pregava a palavra. Cheio de gente. Alguém queria entrar, nem na porta entrava. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, não tinha como chegar até Jesus. Por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Naquela época era costume, era natural. As casas têm o seu telhado plano, eles colocavam madeiras, roliças, e em cima eles pisavam no barro e na palha. Eles faziam um estuque de barro e palha. Depois eles colocavam em cima e faziam aquela laje. Era forte, era resistente. Ali normalmente eles colocavam os alimentos, trigo, cevada, para que eles pudessem secar, para depois a mulher em casa moer e fazer o pão, por exemplo. Eles usavam aquele lugar ali. Agora Jesus está num varandão da casa dele, conversando, ministrando a palavra. Esses homens sobem ali em cima, no telhado, e começam a primeiro tirar aquele barro seco. Começa a cavar, começa a abrir. E aquilo começa a cair em cima de Jesus. Aquela poeira, né? Aquelas pedrinhas de barro. Aí eles começam a tirar a madeira para abrir um lugar para descer um homem. Os discípulos de Jesus começam a olhar e dizem: será que ele não vai falar nada? Será que ele não vai dar uma bronca desses caras? Estão sujando ele. Olha a bagunça que estão fazendo. Estão atrapalhando a mensagem dele. Ele está pregando, está desviando a atenção do povo. Percebeu onde eu quero chegar ou não? Quando o seu glória a Deus é para ele, ele aceita. Ele recebe. Quando a sua bagunça é para ele, ele recebe. Quando o seu reteté é para ele, ele recebe.
eu posso ver os discípulos de Jesus olhando e diz: mestre, faça uma coisa, manda parar. Eu vejo Pedro pegando a espada, quer que eu derrube aqueles caras de lá, Jesus? Está atrapalhando o culto, está atrapalhando a reunião, e ainda mexendo no telhado da sua casa. Não fizemos nenhuma comissão para saber se podia ou não. E Jesus continuava a pregar. Olha ali. Vendo a fé deles. Como Jesus viu a fé deles? Como? Através das obras deles. As obras daqueles 4 homens mostraram a fé que eles tinham. Fizeram algo diferente, inusitado. Fizeram algo incomum. Abriu o telhado, sujaram Jesus, caiu pó, caiu pedrinhas do telhado, e a desaprovação de todas as pessoas ao redor deles, e eles insistiram e colocaram aquele paralítico diante de Jesus. E olha o que Jesus disse, e vendo a fé deles, disse Jesus ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei. Eita, que raça, viu? Sabe aqueles que têm a chave da porta da igreja e acham que manda na igreja? É essa categoria aí, ó. Essa categoria aí. O quê? Jesus perdeu a visão. Ele não pode falar isso. Olha lá. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Ou você acredita e pega, ou duvida e larga. Não é assim? Olha ali. Porque este homem fala assim: estão perdoados os seus pecados. Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão ruminando essas coisas lá no íntimo do seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e anda. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados? Ou pegue a sua maca, a sua cama, levante-se e anda. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Perdoados estão os seus pecados? O que é mais fácil? Levanta e anda. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Pessoal do mezanino, o que é mais fácil? Tanto faz, é só dizer. É só dizer. Perdoados estão os seus pecados, levante e anda. Para ele é a mesma coisa, porque tudo que ele fez falando e não fazendo. Como é que você materializa o seu sonho? Dizendo. Meu irmão, minha irmã, pega uma palavra, pega um texto bíblico, pega um versículo bíblico, coloque ele como rocha, como fundamento debaixo dos seus pés. Escreva esse versículo bíblico na tela da sua televisão, no teto do seu quarto, no vidro do seu banheiro. E aí você levanta pela manhã, você declara essa palavra sobre os seus sonhos. Você declara essa palavra, você diz. O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Mais fácil dizer é dizer. Porque muitas coisas não têm acontecido nas nossas vidas, é porque nós não estamos dizendo, nós não estamos verbalizando, nós não estamos declarando. Eu digo para você, diga isso, e você diga assim: tem que dizer. Tem que dizer. Você está ouvindo a palavra de Deus? Diga: eu recebo, lambano, é minha, glória a Deus, aleluia. Mas Pio, a pessoa do meu lado vai ficar incomodada. Problema dos mestres da lei.
que dizer. Pega um texto bíblico e diga, declare numa situação. Não resolveu? Declare de novo. Não resolveu? Declare de novo. Não resolveu? Declare de novo. Nós já aprendemos nesse púlpito aqui que a palavra de Deus trabalha a nosso favor. E quando você declara, quando você vê no teu espírito essa palavra é rema, ela não volta vazia, ela vai cumprir o propósito para o qual ela fora enviada. Por isso que o Espírito do Senhor está dizendo: hoje mesmo eu faço coisas novas nas suas vidas. Hoje mesmo eu faço coisas diferentes nas suas vidas. Hoje mesmo eu mudo circunstâncias, eu abro portas. Hoje mesmo, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque para Ele é só dizer. Ei, ninguém, aleluia, ei, ninguém despreze o seu aleluia, nem você mesmo. Ninguém despreze a sua alegria, nem você mesmo. Ninguém despreze a sua dança, nem você mesmo. Ninguém despreze o seu grito, nem você mesmo. Porque o que é mais fácil dizer? Diga. Declare a palavra, diga a palavra, anuncie a palavra, proclame essa palavra. Queridos, se prepare para esse segundo semestre. Se prepare para esse segundo semestre. Se prepare para esse segundo semestre. Meu Deus. Esses dias uma irmã me abraçou depois do culto e disse assim: Pio, eu preciso te pedir perdão. Eu falei: o que eu te fiz? Ela falou: não, foi eu que fiz alguma coisa contra você. Eu falei: o que foi? Eu estou há 1 ano aqui nessa igreja, e sentada ali, você pregando, falando, e por quase 1 ano eu falei: não é bem assim, eu não acredito bem no que ele está falando. Passei por um momento difícil há 60 dias atrás. E a coisa ficou tão apertada que eu vim para o culto. Eu falei: Deus, hoje eu vou ter uma atitude diferente. Aquilo que o Pio disser, eu vou dizer amém, aleluia, eu creio. E ela sentada disse que veio uma palavra, no começo aquilo mexeu com ela assim, ela, aleluia, eu creio. Ela falou: foi difícil, Pio. Isso foi no domingo. Na terça-feira eu recebo um telefonema. Esse telefonema me colocou numa posição nos meus negócios como eu nunca poderia ter imaginado. Um telefonema, Pio, 2 dias depois. 2 dias depois mudou a minha sorte. Pio, eu perdi quase 1 ano aqui, racionalizando, tentando entender o que você está dizendo, ao invés de receber a palavra. Receber a palavra. E a palavra já foi liberada sobre a sua vida. A palavra já está aí sobre a sua vida. E você começa hoje a materializar os seus sonhos. Você começa hoje a trazer à existência os teus sonhos. Coisas especiais da parte de Deus já foram liberadas. A Bíblia diz para Daniel: Daniel, no início, no princípio das suas súplicas, saiu ordem do trono a seu respeito, Daniel, porque você é muito amado. Já saiu ordem do trono de Deus a seu respeito. Já existe uma movimentação espiritual. Os anjos já estão trabalhando a seu favor. Amanhã você já verá situações sendo alteradas, porque os anjos do Senhor já estão trabalhando a nosso favor, porque você é muito amado de Deus, muito amada de Deus. Algo da parte de Deus nos foi dado hoje.